Claudinho. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Shabbat Shalom na oitava da Páscoa. Que alegria, que caminhada maravilhosa, que retiro tão bom, né? Retiro da Semana Santa. Foi extremamente profundo aquele retiro, né? E o retiro da oitava da Páscoa, muito profundo, estudando, entendendo, aprofundando no mistério da ressurreição. Na semana passada nós mergulhamos no mistério da morte e agora no mistério da ressurreição. Então uma graça de Deus está com você nesse retiro, retiro da oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa é o primeiro domingo da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, né? Então amanhã termina a oitava da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa. Oitava da Páscoa porque são 8 dias, como se fosse um único dia de Páscoa, né? Então Jesus ressuscitou realmente. Feliz Páscoa para você. Estamos dentro da oitava da Páscoa. Amanhã é o segundo dia que Jesus aparece aos apóstolos, exatamente amanhã, quando ele aparece para Tomé, né? E ministra graça sobre Tomé. Por isso que o Deus misericordioso, Jesus misericordioso, ele vai até Tomé, porque na primeira vez Jesus aparece, Tomé não estava presente, não é? Então vai ser muito bom amanhã a gente meditar nessa palavra, no culto, às 10 horas da manhã, não é? Direto do altar da nossa igreja. Nós vamos meditar nessa passagem, porque amanhã termina o oitavo domingo, a oitava da Páscoa. Amém? Todo retiro tem que ter palavra de Deus e oração. Ela pode ter vários outros elementos, mas tem que ter palavra de Deus e oração. Então nós temos lido o lecionário comum, né? Lembrando também você que em Levítico, o primeiro dia de Páscoa, depois era seguido por 7 dias de pães asmos. E no último dia uma grande festa, não é? Como hoje está sendo o nosso último dia de retiro da oitava da Páscoa, nós vamos tomar a Santa Ceia. O cálice do suco de uva, o pão já está ali preparado, né? Nós vamos consagrar ele daqui a pouco. Se você tiver em casa também, um pedaço de pão, um cálice, vamos estar tomando a ceia junto daqui a pouco. Amém? Vai ser um tempo muito especial. É muito bom estar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está conosco, nos abençoando, nos guardando, e teremos muita vitória em nome de Jesus. Vamos então orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse retiro da oitava da Páscoa. Foi uma caminhada muito rica, muito abençoada, muito santa, onde nós ouvimos o Teu Evangelho e fomos abençoados por Ti. Agora, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que a primeira leitura, o salmo responsorial e o evangelho venha falar aos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti o Brasil e o mundo que sofre com essa pandemia. Pai amado, sofre em todos os sentidos. Sofre com pessoas que morrem, sofre com a doença, sofre pela questão econômica. Deus, sofre as escolas fechadas, todos sofrem, Pai. Por isso, ó Deus, só o Senhor pode nos abençoar. Então nós também entregamos esse retiro a Ti como oração, Pai, pelo mundo que sofre. Deus, esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Nesse último retiro, nesse último dia do retiro da Páscoa, da oitava da Páscoa, você tem algum pedido para colocar na mão do Senhor? Então fale que a Maria já vai estar começando a escrever, para que a gente possa no final, depois, antes da Santa Ceia, fazer a intercessão por você,
por essa causa, por esse pedido. Eu pedi ontem, pede de novo. Amém? Coloca na mão de Deus. O Senhor vai dar vitória, nós estamos juntos nessa oração e cremos que será um tempo de muita graça. Amém? Um tempo de muita graça. A gente precisa ter essa visão espiritual, irmãos. Tem situações que acontecem para o nosso bem, não é? Até as situações mais difíceis que acontecem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por exemplo, essa quarentena tão triste, né, com as igrejas fechadas, nos deu a oportunidade de fazer esse retiro, né? Então tem sido uma graça de Deus. Apesar de todas as lutas, nós podemos ter essa graça na nossa vida. Amém? Comece a colher coisas boas, mesmo em situações ruins. Comece a ver coisas boas, mesmo no momento das tragédias, das coisas ruins. Precisamos ter essa fé, essa disposição espiritual de conseguir ver coisas boas, a ação de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém, querido? Então vamos agora para a palavra de Deus. A primeira leitura é Atos 4, do 13 ao 21. Então vamos lá. Lembrando que tudo começou quando Pedro, ele prega no dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas abraçam a fé. Depois, no capítulo 4, ele vai orar no templo, e junto à porta formosa tem um paralítico, ele está com João, e ele ministra cura. Esse paralítico então fica do lado dele, de João, e o povo entra, fica em volta para saber por que aconteceu aquele paralítico que todo mundo conhecia. E aí Pedro prega ao povo. Logo depois, Pedro é levado até o Sinédrio, a reunião dos anciãos judeus. E lá no Sinédrio, nesse grupo que governava Jerusalém, ele então anuncia Jesus. Ele anuncia com muita autoridade, com muita veemência. Pedro usa palavras maravilhosas, né, para defender a fé, para falar da fé. No primeiro momento, quando ele ministra ao povo, quase 5.000 pessoas se convertem. E aí, só para você ter uma ideia, eu estive pensando nessa noite, Marisa. Jerusalém hoje tem 800.000 habitantes. Na época de Jesus não chegava a 30.000. Talvez até 7.000 pessoas ou 10.000. Né? É verdade que daquelas 3.000 pessoas que foram batizadas, que receberam a palavra, né, muitas delas não eram de Jerusalém, vieram de fora para os festejos. Mas agora Pedro está pregando e 5.000 pessoas. Se você tiver ideia, é quase a metade de Jerusalém aceita Jesus. Não é? Olha que coisa linda. Nossos irmãos judeus, a Bíblia diz que chegaram os sacerdotes a abraçar a fé. Não é? Então quase a metade, ou a metade de Jerusalém na época de Cristo, nós não sabemos certo quantas pessoas tinham, mas talvez aí quase a metade, ou um terço talvez, de pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E criaram em Jerusalém a primeira igreja de judeus messiânicos, de judeus que acreditam em Jesus. Que beleza, hein? A nação de Israel como um todo não aceitou, mas os judeus, um número gigante de judeus, aceitaram Jesus como Messias, e até hoje muitos judeus têm sido alcançados pela graça do Senhor. Aleluia, coisa boa. Mas diante da pregação de Pedro, da veemência, da força, do poder de Pedro, eles acharam estranho, não é? Então olha comigo o versículo 13, 4:13. Diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Iletrados e incultos não significa analfabeto. Você fala, pastor, Pedro era analfabeto? Não era. Por que eu estou dizendo isso? Toda cidadezinha com mais de 20 ou com 24 ou mais residências tinha uma sinagoga. E como a sinagoga trabalhava com a Bíblia, com o Antigo Testamento, com a Torá, eles faziam questão de todas as crianças com 6 anos de idade fosse durante a semana à sinagoga aprender a ler e escrever. E ele ia dos 6 aos 12 anos. Se quisesse continuar estudando, ia dos 12 aos 17. Se quisesse continuar estudando, 17 aos 21, se transformava num rabino. Não é? Então eles sabiam que Pedro sabia escrever, sabia ler, João também. Mas como eram pescadores, provavelmente só fizeram esse primeiro período, onde aprenderam a ler e escrever a palavra de Deus, a Torá, não é? O hebraico. E é interessante, queridos, que eles sabiam disso. Então Pedro e João sabiam escrever, porque eles eram judeus. O judeu sempre tinha sinagoga no sábado para culto, no Shabat para culto, e de domingo a sexta para ser uma sala de aula para as crianças aprenderem a ler e escrever na Bíblia, né? Então eles, sabendo que eles eram iletrados, incultos, não tinham uma formação maior, melhor, ficaram admirados. Mas como? Você lembra Pedro falando, a autoridade que ele fala, a eloquência que está o texto? Eles ficou admirados. Mas como? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles reconheceram que Pedro havia estado na escola de Jesus. Amado, quem passa na escola de Jesus lendo a palavra de Deus, quem passa na escola de Jesus lendo o Evangelho, é diferente, querido. É diferente. Eles reconheceram, olha, realmente Pedro esteve com Jesus. Realmente Pedro esteve lá com o Senhor. Muitas vezes a gente escuta alguns cristãos, vê algumas atitudes e a gente pergunta, será que essa pessoa já esteve com Jesus? Porque muitas vezes a pessoa esteve com a religião, esteve com uma tradição cristã, mas nunca teve uma experiência pessoal de estar com Jesus. Ah, pastor, nunca tive. Então vai para a Bíblia. Começa a ler a palavra de Deus, começa a orar. Aí está a experiência. Porque muitas vezes nós queremos uma experiência mística. Sim, Deus também dá a experiência mística, não é? Mas a experiência ordinária vem através da oração e da palavra de Deus. Quanto mais você orar e ler a palavra de Deus, mais a tua personalidade, o teu caráter, o teu espírito vai sendo transformado. Nosso corpo se alimenta do pão, se alimenta da verdura, se alimenta da carne, se alimenta do arroz, mas o nosso espírito se alimenta da palavra e da oração, né? Eu lembro uma pessoa que falou assim, pastor, nunca tive uma experiência com Cristo. Amado, não existe essa experiência mística, existe a Bíblia e oração. Se Deus quiser te dar uma experiência misteriosa, Ele vai dar. Se Ele quiser te dar uma visão, te dar um anjo, Ele vai dar. Mas no momento que você se converte, você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo no teu espírito. Aleluia. Deus começa a dirigir você de dentro para fora. Você passa a ter discernimento. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então sempre é o Espírito do nosso espírito. E eles então descobrem que Pedro e João
reconhece que Pedro e João haviam estado com Jesus. Que frase linda, que versículo lindo, hein? Vendo o homem que havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. Por que nada tinha a dizer ao contrário? É a frase do Smith Wigglesworth. Quem tem uma experiência com Deus não está à mercê de quem tem um argumento. Eles tinham argumento que Pedro estava errado, que Jesus estava errado, que Jesus não ressuscitou. Mas do lado de Pedro e João estava o homem paralítico. O que falar agora? Não é? Não tinha nada a dizer o contrário. E mandando sair do sinédrio, discutiam entre si. Vamos mandar ele embora, mandaram os três saírem e começaram a discutir, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Israel, de Jerusalém, sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Era um homem paralítico mesmo. Foi um sinal notório feito e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Né? Eles estão falando, ó, houve um sinal notório, não dá para negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não fazerem mais, para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Nós não queremos mais que fale desse nome de Jesus. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha que coisa, hein? É o que o Partido Comunista Chinês tem feito, né, gente? Uma perseguição sobrenatural agora contra a igreja. Eles estão até pagando para ver se alguém do partido chinês crê em Jesus para ser expulso. Eles estão até pagando para quem conseguir uma recompensa. Então, a perseguição tremenda. E eles falam, olha, vocês não vão mais poder falar nem ensinar no nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Julgue se é justo diante de Deus ouvirmos antes dos senhores, antes dos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amado, Pedro diz para o sinédrio: o que é justo? Ouvir vocês, os homens, ou ouvir a Deus? Ouvir vocês e não ouvir a Deus, é justo isso? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando nós temos Jesus no nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter uma experiência com Deus tremendamente maravilhosa. E o verdadeiro cristão que crê no Jesus que morreu e ressuscitou, ele não pode deixar de falar das coisas que viu e ouviu. A minha experiência com Deus, a minha conversão, eu preciso compartilhar para outras pessoas. Eu não posso deixar de falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus mudou minha vida. O velho Edson morreu, o velho Edson foi sepultado no batismo, o velho Edson ressuscitou para uma nova vida. Eu não posso deixar de falar o que Jesus fez. O 21 termina assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram
não tendo achado como os castigar. Ameaçaram mais, mas não puderam fazer mais nada. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Sei lá. Não. Pronto, glória a Deus, voltou. Voltou aí, mãe? Tem alguém aí? Já? Peraí, não apareceu ninguém ali não. Não apareceu, me fala. Muito bom. Voltamos então. Problema técnico aqui e voltamos, não é? Em nome de Jesus. Muito bom, queridos. Versículo 21 então de novo. Depois de Atos 4. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Amém, queridos? Glória a Deus. Se entrar o Google de novo, mãe, deixa o Google, ignora ele, tá? Porque ele some. Muito bom. Vamos até... A gente foi tirar o Google que tinha aparecido ali, acabamos desligando. Vamos então no Salmo Responsorial 118. De novo, Salmo 118, hein? Olha que coisa boa. Salmo 118. Vamos ao Salmo 118, Salmo Responsorial. O refrão é o 21. Diz assim: graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. Vamos falar juntos? Fala na sua casa, 21. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 15. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Na tua casa vitória, na tua casa voz de júbilo, na tua casa voz de salvação, porque a mão do Senhor faz proezas na tua vida. Por isso, deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, querido? Render-te-ei graças, porque acudiste e foste a minha salvação. Versículo número 16 e 17. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Querido, nós estamos numa pandemia onde muitas pessoas têm morrido, não é? E aí criou-se um pavor terrível. Uma pessoa falou: pastor, eu tenho que ir ali na casa da minha mãe, estou com medo de morrer no meio do caminho. Não é? Criou-se assim um pânico muito grande. Não é? É verdade que a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer, tudo tem que ser feito. Mas não pode deixar que o medo entre aqui, ó. Então você vai afirmar esse salmo: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Daqui a pouco tudo isso vai passar em nome de Jesus. Daqui a pouco a vida vai voltar ao normal. Vamos poder sair, ir no cinema, andar com facilidade, não é? As empresas vão voltar a funcionar normalmente, se Deus quiser, não é? Talvez você perdeu aqui, mas lá na frente Deus vai te dar outra coisa melhor. Uma porta se fechou, Deus vai abrir outra. Mas você tem que declarar, em nome de Jesus: a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas, eu não morrerei, pelo contrário, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Nós vamos sair dessa pandemia e vamos ter muitos testemunhos para contar.
estamos juntos em oração. Por isso eu posso dizer, render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. Vamos falar juntos? Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. 19, 21 agora. Abro as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Olha para cá, querido, que coisa linda. Jesus é a porta. Nós entramos por essa porta. Nós estamos seguros no aprisco de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E no nome dele, nós somos mais do que vencedores. No nome dele, nós realizamos milagres. No nome dele, nós perseveramos firmes. Amém? Agora nós vamos até o o Evangelho, que é um Evangelho tremendo. Marcos 16, 9 a 18. Marcos 16, 9 a 18. Glória a Deus. Vê se você acha aí. Marcos 16, 9 a 18. Olha que palavra tremenda, hein? Em nome de Jesus. Coloque já seu pedido de oração. Marisa está escrevendo para a gente depois orar e entregar na mão do Senhor. Amém? Muito bom, queridos. Marcos 16, 9 a 18. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Nós lemos já a ressurreição de Cristo em João, não é? E agora estamos lendo a ressurreição de Cristo, lemos em Mateus também, estamos lendo em Marcos, não é? E a Bíblia diz que naquele dia de manhã, a primeira pessoa que Jesus aparece para Maria Madalena, porque ela ficou lá no túmulo chorando, ela ficou lá parada, ela ficou esperando, aguardando o Senhor. Jesus aparece para ela, uma mulher que tinha 7 demônios. 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Ou seja, ela vê Jesus, vai correndo aos companheiros de Jesus, aos discípulos de Jesus, ela testemunha, não é? Eles sabiam que Jesus havia falado da ressurreição, mas não compreenderam a palavra, estavam com o coração incrédulo, mas a Bíblia diz que eles estavam tristes e choravam. Gente, Jesus morre na sexta, sábado, Shabat, o corpo de Jesus está no túmulo, domingo de manhã, os apóstolos continuavam tristes e chorando, não é? É um longo luto, uma longa tristeza. Eles amavam muito Jesus, não é? Mas muito mesmo. E ela chega para os companheiros de Jesus e ministra que Jesus apareceu para ela, que a palavra se cumpriu, que Jesus ressuscitou, mas eles estavam tristes e choravam. Ao versículo 11 diz: eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Quando ela disse: ele vive e ele apareceu para mim, eles não acreditaram. A tristeza e o choro fez com que eles não acreditassem no testemunho de Maria Madalena. Jesus fala várias vezes: eu vou a Jerusalém, vou padecer, vou ser rejeitado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou isso. No Evangelho está registrado 2 vezes, mas ele falou várias vezes isso.
Mas a tristeza era tanta que eles não exerceram a fé. Preste atenção nessa situação, querido. Quando a tristeza vem, quando a tristeza impera, ela pode expulsar a nossa fé. O que eu tenho que fazer é o seguinte: quando eu estiver triste, eu tenho que ainda assim exercitar minha fé, falar palavras de fé, versículos de fé. Hoje eu estou triste, mas eu vou falar: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou crer que eu posso tudo naquele que me fortalece. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque a tristeza é algo interno. Então você vai começar a condicionar a sua mente e seu espírito na palavra. Norman Vincent, grande pastor que influenciou Billy Graham. Billy Graham falou que foi a pessoa que mais o influenciou. E ele ensina você a fazer isso. Não deixa a tua mente pensar no que ela quer. Não deixa a tua mente agora entrar num poço de tristeza, num poço de sofrimento, num poço de angústia. Pelo contrário, querido, condicione a sua mente com a palavra. Eles estavam tristes e chorando, mas eles tinham uma palavra, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles não condicionaram a mente a crer nessa palavra, porque eles nem acreditavam que Jesus fosse sofrer. Eles não aceitavam isso. E quando Maria chega dizendo: olha, ele vive, ele apareceu para mim, a mente dele estava condicionada na tristeza e no choro. E quando a pessoa está na tristeza, no choro, no sofrimento, ela não consegue exercitar a fé, a não ser que ela comece a condicionar a sua mente a crer. Então você está triste, vai ficar lá quietinho assim, ó. Não vai passar. Você tem que começar, pega o versículo bíblico e vai condicionando a sua mente. Vai ministrando a palavra, vai ministrando a palavra, vai ministrando a palavra. E você vai ver como que Deus vai fazer na sua vida, querido. A questão é que eles não acreditaram nela. Aí o versículo 12 diz assim: depois disso, Jesus manifestou de outra forma a dois deles que estavam no caminho do campo. Quem são eles, meu lindo? Caminho de Emaús, não é? Enquanto o caminho de Emaús em Lucas são mais de 15 versículos, Marcos é um versículo só, ele é rápido. Depois disso, Jesus manifestou-se outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo. Indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses dois não deram crédito. Que coisa, né? Marcos diz isso. Esses dois caminhantes de Emaús voltam e dizem: olha, realmente Jesus caminhou com a gente, ministrou com a gente, no partir do pão nós reconhecemos Jesus. Quando ele ministrava, a palavra queimou o nosso coração. E agora pronto, novamente saiu esse Google Assistente. Vou ter que desinstalar ele. Olha que coisa interessante, amado. Depois disso, Jesus manifestou de outra forma dois deles que estavam a caminho do campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram o quê? Crédito. Eles não acreditaram, não é? Não deram crédito. Querido, quantas vezes nós recebemos testemunho de Deus, palavras de Deus, mas a incredulidade causada pela tristeza, pelo choro, pelo sofrimento, faz com que a nossa mente não consiga receber a palavra. Olha que coisa tremenda, querido, a palavra do Senhor. 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. E o que Jesus faz?
censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. Olha que coisa. Jesus censura a incredulidade e a dureza do coração. Existem pessoas com dureza no coração, religiosa e muito devota. Oh, eu sei que Deus não escuta a minha vida. Né? É uma devoção para a derrota. Ah, eu sei que Deus não quer mais me ouvir. Eu confio nele, mas ele não fará nada. Né? Tem toda uma vida religiosa de derrota. Amado, isso não funciona, querido. Isso não funciona. Né? Tanto é que Jesus censura a dureza do coração deles. Vocês estão com o coração muito duro. Eles estão até tirando lágrimas assim dos olhos. Vocês são muito duros. Coração incrédulo. Não é? Porque vocês não acreditaram naqueles que viram, que testemunharam, que tiveram uma experiência comigo. Querido, você tem a tristeza, você tem o sofrimento, você tem a luta e você tem a fé. Não é? A situação que estamos vivendo, uma situação difícil. Segundo algumas emissoras, é uma situação desesperadora. Desesperadora. Teve até ontem um prefeito que alugou um caminhão frigorífico para deixar perto do hospital, para que quando as pessoas forem morrendo, põe no caminhão frigorífico. Um absurdo isso. Não é? Mas tudo bem. A questão é, querido, você está vivendo situação difícil e de tristeza. Mas você tem que colocar o teu coração na fé. Deus está com você. O Senhor está com você. Deus está contigo. Você tem que se mover não na incredulidade baseada nos fatos. Quais eram os fatos? Jesus morreu e sepultado está. Então você não pode colocar a tua fé baseado nos fatos. Você tem que botar a tua fé baseado na palavra, na promessa, no testemunho. E aí é nesse momento maravilhoso que o versículo de 15 diz: e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. O evangelho é que Jesus veio ao mundo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus salva e Jesus voltará. Esse é o evangelho que tem que ser pregado no mundo inteiro, querido. Que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus subiu aos céus e Jesus voltará. Pregue o evangelho ao mundo inteiro. Não é? O lecionário termina aqui nesse versículo 15. Eu quero ler com você 16, 17 e 18. Ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não é? Então, o que vai determinar a minha salvação e a minha condenação é a fé. Se eu crer no Evangelho e passar pelo santo batismo, quem crê e for batizado está salvo. Mas aquele que não crer, que permanecer na incredulidade, que tem consciência de crer e não crer, esse está condenado. Está muito claro isso. Mas olha o que o Jesus ressuscitado deixou de presente para mim, deixou de presente para você. Olha que coisa linda. Olha o que o Jesus ressuscitado deixou de presente para a gente, hein? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Crer. Fé. Olha que coisa linda.
Em meu nome expulsarão demônios. Isso não é para pastor, não é para evangelista, não. É para aquele que crê. Não importa se a pessoa é nova convertida, que se ela crê, em nome de Jesus, você pode determinar aí na tua casa, dentro do teu lar. Eu repreendo todos os demônios aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. É o dom do Espírito. O Espírito Santo pode te dar o dom de línguas, como Deus aposta em Atos 2. Pegarão em serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Tanto serpente como coisas mortíferas, na realidade, falam de demônios, não é? Serpentes malignas. Sempre a serpente está associada a Satanás. Você é mais do que vencedor, não é? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Né? Quantas coisas as pessoas fazem, quantas maldades as pessoas fazem com as outras. Né? Isso é do Senhor, querido. Não é para você sair bebendo veneno, não. É para você declarar que você é protegida pelo Senhor. Você só vai morrer na hora que Deus quer. Em nome de Jesus. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Querido, ore ao Senhor. Se santifique. Ore ao Senhor, se santifique. Para de falar bobagem com a sua boca. Para de gastar tempo nas coisas que não prestam. Se santifique. E no nome de Jesus, tenha coragem de encostar nos enfermos e abençoar. Na sua própria família, querido. Amém? É justo ir ao médico, tem que ir mesmo. Agora está até difícil, né? Mas, primeira coisa que você tem que fazer, colocar a mão e abençoar. O Cristo ressuscitado está dizendo o seguinte: eu ressuscitei, eu permaneço com você, e os sinais vão seguir a sua vida. Você creu, você foi batizado, você está salvo, mas enquanto você estiver aqui na terra, eu vou estar te abençoando. É o Cristo ressuscitado que tem sustentado a igreja, que tem abençoado a casa do Senhor. É o Cristo ressuscitado que tem feito a igreja avançar. Então, amado, no retiro da Semana Santa, nós mergulhamos no mistério da morte. No retiro da oitava da Páscoa, nós mergulhamos no ministério da ressurreição. Em nome de Jesus, Pedro curou o paralítico. Em nome de Jesus, nós vamos render graça ao Senhor que nos supre, que faz proezas, que nos dá salvação. Em nome de Jesus, nós vamos crer, vamos ser batizados, vamos ser salvos e os sinais vão seguir os que creem. Você é do Senhor, os sinais vão seguir sua vida. Amado, espera grandes coisas de Deus. Condiciona a tua mente a pensar em coisas grandes. A palavra de Deus é algo grande, algo tremendo, algo sobrenatural. Fica com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? O que foi esse retiro da oitava da Páscoa para você? Escreve aí, né? Carmen, Gessé, Claudinha, todos vocês que estão aí, que eu não sei mais quem são, né? Daqui a pouco vou ler os comentários. Mas o que tem sido esse retiro para você? O que foi esse retiro para você? Vamos então aos pedidos de oração, Marisa? Eu vou deixar aqui já. Então vamos orar pela família e o trabalho do Eliel. Orar pelo Cássio Campos, que está com uma dor de cabeça horrível. O Senhor te cura, Cássio, em nome de Jesus. Patrícia, por sua saúde, o ouvido perfurado começou a doer ontem à tarde.
Patrícia é essa? Patrícia, o Senhor, em nome de Jesus, te cure dessa dor de ouvido, em nome de Jesus. Tereza Pereira pede pelo seu filho e a nora, vão retornar para o caminho do Senhor. A Hanna pela conversão do pai, cunhada Vanessa, sobrinha Tayane, irmão Jones. Em nome de Jesus, eu abençoo pela família do Flávio, da saúde, vida profissional e financeira da Gisele, em nome de Jesus. Pela saúde da família, uma bênção para o Arthur, que faz 1 ano amanhã. Ei, Terezinha Nery, já é vovó, hein? Eu abençoo o Arthur em nome de Jesus. Eu abençoo saúde na família. A Ione, pela sua saúde, família e amigos. Ione, receba a bênção da saúde em nome de Jesus. A Eliane, pela família da irmã, pois o cunhado faleceu ontem. Olha que coisa, hein? Em nome de Jesus, Eliane, que o Senhor venha abençoar essa família. Orar também pelo Ender, né? A avó dele faleceu também ontem, antes de ontem. O Senhor esteja trazendo consolo em nome de Jesus. Adriana pelos desempregados, é verdade, Adriana, que Deus venha abrir as portas. Peleni pelo sobrinho e netinha Sara, por sua saúde da família. Livramento desse vírus para todos nós, em nome de Jesus. Bênção também sobre a saúde. A Elaine pede oração porque o Alexander está com o ouvido inflamado. Nós repreendemos essa inflamação em nome de Jesus. A Mônica Faria, pelos profissionais de saúde, em especial o filho Wallace, pelos pais Jorge e Lúcia, que são do grupo de risco por causa da idade, para toda a família, pelo Edson e sua família. Em nome de Jesus, Mônica, nós colocamos essas causas na mão do Senhor, em nome de Jesus. O Gessé, para que Deus abençoe o medicamento que está iniciando hoje para o tratamento da neuropatia. Gessé, o Senhor te cura e abençoe esse medicamento em nome de Jesus. O Walter Galdino quer agradecer a Deus pelo aniversário de 20 anos do filho Fábio. Parabéns, Walter Galdino. Vai ter peixe assado, né? Eu abençoo em nome de Jesus. A Ione, por nosso governante, por outros países, em nome de Jesus. Pastor Everson Amorim, por sua vida, família e povo de Campo Coelho. Em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso pastor Emerson. A Nancy, por sua filha e família. Maria Regina, pelos enfermos da Covid-19. Pelos emocionalmente enfermos, pelo sustento de todos. Em nome de Jesus, Nancy, em nome de Jesus, Maria Regina. Inclusive, orar pelo Alex também. Pelo pastor S. Marisa, para que Deus abençoe seu ministério. Demétrios, obrigado, Demétrios. Deus te abençoe e nos abençoe também, em nome de Jesus. A Márcia Santos, pela saúde do marido Fernando. Em nome de Jesus, o marido Fernando seja curado pelo Senhor. O Rodrigo Rodrigues. É o Rodrigues? É o da Angélica. Hã? Da Angélica. Ah, o da Angélica, o Rodrigo. Para a Angélica, Rodrigo e a Rose. Rodrigo, eu abençoo a saúde da Angélica, Rodrigo e da Rose, em nome de Jesus. Quem mais tem aí? Está vendo alguém? Bem, queridos, então vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós abençoamos, ó Pai, esses pedidos, Senhor, Pai amado, que foram ali escritos, ó Pai, e nós entregamos nas Tuas mãos. Abençoamos com cura, com providência, com livramento, com direção. Abençoamos o Brasil e o mundo que tanto necessita de Ti. Abençoamos todos os médicos, Pai, em nome de Jesus Cristo, os enfermeiros, todos os que trabalham na rede hospitalar, na área de saúde, Pai. Abençoa também, Pai, os prefeitos, os governadores, o presidente,
poder executivo, judiciário, legislativo. Pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, queridos, nesse momento especial, não é? Nesse momento santo, vamos pegar a Santa Ceia. Pegar a Santa Ceia, Marisa. Vamos pegar a Santa Ceia, o pão e o vinho. Qual que é o Senhor? Não é? Marisa preparou uma tacinha aqui, pequenininha. Né, Marisa? Para mim e para ela. Ela também está com uma taça desse tamanho. Não é? Então nós vamos agora consagrar a Santa Ceia aí na sua casa, o pão e o vinho. Não é? Lembrando que o último dia do Pães Asmos era um dia de muita festa, de muita alegria. Então nós estamos terminando essa nossa oitava da Páscoa nesse Shabat, né? Nesse tempo de muita alegria, de muita festa, na presença do Senhor. Que tempo bom, que coisa boa estar aqui na presença do Senhor. Amém? Então vamos consagrar, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feito uma só vez, fez o sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando em seu Evangelho que a continuemos até sua segunda vinda. Portanto, com gratidão, consagremos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações, ao Senhor os elevamos. Demos graças ao nosso Deus, assim fazer é digno e justo. É verdadeiramente justo, digno de nosso estrito dever, que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos teu glorioso nome, exaltando sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, nosso Pai Celestial, obediente à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo graça de todo o coração pelo inumerável benefício que ela nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai misericordioso, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, o pão e o cálice, para que, recebendo segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes de seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Consagre os dons do pão e do vinho. Todos, ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A mesa está preparada, o Senhor ressurreto presente conosco, nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos, pois, com fé. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e que você siga na paz, em nome do Senhor Jesus.
Coma do pão. Comunhão no corpo de Jesus. Toma o cálice agora. O Senhor te cure, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê força, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse momento fazendo a oração de dedicação aqui do ritual da Igreja Metodista. E você vai repetir em voz alta na sua casa. Marisa, pode repetir em voz alta aí? Ouve, Senhor, a nossa oração. Todos juntos? Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que a Igreja em toda a terra viva a verdadeira unidade, sendo instrumento de reconciliação e sinal do reino de Deus, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que as pessoas que sofrem tristeza e solidão, enfermidade e pobreza, sejam confortadas e saradas, e as que são oprimidas e perseguidas, sejam fortalecidas e libertadas. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que as nações do mundo encontrem o caminho da paz e da justiça. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que nós possamos vencer essa pandemia, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que alegria ter estado com você esse tempo. Quem consegue ler o que está escrito aqui? Dá para ler, mãe? Vou ler você. O Evangelho do dia. 30 minutos orando com o Evangelho. De segunda a sábado, 8 horas da manhã. Então termina hoje o nosso retiro. E várias pessoas falaram comigo. Então nós vamos estar tirando meia hora de segunda a sábado orando o Evangelho, né? O Evangelho do dia. 30 minutos orando com o Evangelho de segunda a sábado. Amém? Você gostou da bênção? Vai ser bacana, hein? A gente também vai seguir o lecionário, nós vamos ler o Evangelho do dia, só o Evangelho do dia, e vão ser 30 minutos de oração e meditação. Vamos então receber a bênção apostólica e que você tenha um dia maravilhoso. O que foi esse retiro da oitava da Páscoa para você? Escreve aí, para a gente deixar como testemunho aí para sempre, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Em nome de Jesus.